O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Sim. Grande parte desses municípios, eles não se sustentam. Eu quero diminuir o número de municípios de quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil para no máximo 2.800. Se não fizer, nós seremos administrados por mais de 3 mil ladrões que já estamos administrando hoje. Mamam o dinheiro público como se não houvesse amanhã, roubam como se não houvesse amanhã, que não ligam em melhorar a vida das pessoas. Tem um município que chama Grajaú, que fica no Maranhão. Esse município, ele é muito pequeno, muito pobre. Os índices de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida ali, ela é similar à de um país da África subsaariana. Muito baixa. E quem paga a conta de lá é tudo governo federal. Não existe essa coisa chamada governo federal. Esse dinheiro, no fundo, vem, na verdade, de outras cidades que se pagam. Por exemplo, Campinas. Está em Campinas, o dinheiro sai de Campinas e vai para Grajaú, no Maranhão. O prefeito de Grajaú, no Maranhão, não se importa se a educação melhora, se o saneamento básico melhora, se nada melhora. Ele contratou, na verdade, um show da MC Melody por 300 mil reais nessa cidade, paupérrima. A cidade é muito pobre. Para ele, se ele contrata o show da MC Melody, isso tem um efeito político bom porque ele se reelege. E ele não precisa, na verdade, prestar conta para as pessoas se ele entregou um serviço bom. Esse município não deveria existir. Não que eu vou passar um trator no município, mas nós vamos juntar ele com outros municípios ao redor e vamos criar um município só. Vai custar muito menos. Distrito. Como se fosse um distrito. Voltar a ter distritos. Exatamente. Como sempre foi. Exato. E aí, esse distrito muito maior, em vez de a gente ter, por exemplo, 50 vereadores, vai ter 9 vereadores. Vai ter um prefeito, vai ter uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde. E o uso desse dinheiro vai ter que ser racionalizado. Ou seja, olha, vai receber o dinheiro, ele tem que ser bem aplicado, senão o prefeito dessa cidade maior, esse distrito, perde os direitos políticos. O que a gente está propondo é, se o prefeito não é um bom prefeito, não adianta a gente achar que a população vai avaliar. Eu falo isso aqui olhando para a câmera. A população, na maior parte dos lugares, não sabe avaliar os políticos. A população, um político vai, oferece 500 reais e compra o voto dela. É verdade. Precisa de educação. É verdade. A população não só não tem educação, como ela acha legal trocar voto por dinheiro. Na maior parte dos lugares mais pobres. Então, para melhorar a vida dessas pessoas, nós vamos instituir a seguinte regra. Se o prefeito não melhorou o saneamento básico, vamos dar um exemplo. Tem cidade no Nordeste que não tem nada de saneamento básico. Se ele continuar nos 4 anos de mandato com nada de saneamento básico, ele não pode concorrer. Ele perdeu o direito político. Porque ele não cumpriu a função. Ele está ganhando dinheiro lá com o prefeito para fazer o quê? A gente sabe o que ele está fazendo. Ele está roubando dinheiro. Só que esse dinheiro que ele está roubando não é da cidade. Esse dinheiro que está roubando se ele estava em Grajaú, no Maranhão, é de Campinas, é de São Paulo, é de Joinville, em Santa Catarina. Esse dinheiro é do povo. É do povo de outros lugares. E o povo está sendo roubado. Aí sabe quando o povo percebe que está caro isso aqui? Quando ele vai comprar um celular e o celular está uma fortuna. Quando ele vai comprar uma carne, a carne está fortuna. Então as pessoas acabam não percebendo, mas eu quero diminuir o número de municípios de quase 6 mil municípios que nós temos no Brasil para no máximo 2.800. Aí vai ter muito menos prefeito, muito menos vereador te mamando, que é isso que esses caras fazem, mamam o dinheiro público como se não houvesse amanhã, roubam como se não houvesse amanhã. Renan, mas seria uma mudança drástica reduzir assim o número de municípios. Mas se não fizer, nós seremos administrados por mais de 3 mil ladrões que já estamos administrando hoje. São 3 mil prefeitos ladrões, que não ligam em melhorar a vida das pessoas. Nós vamos cortar muitos gastos. O orçamento do Brasil hoje é 6,5 trilhões. Tá? Ou seja, o gasto do orçamento brasileiro num ano é 6,5 tri. É muito dinheiro. Eu preciso economizar um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é muito mal gasto. E gasto como? Renúncia fiscal. Tem um monte de empresa no Brasil que não paga imposto e não quer pagar imposto porque o governo deixa não pagar imposto. Zona Franca de Manaus é isso. A gente gasta 50 bilhões com Zona Franca de Manaus. De emenda parlamentar, a gente gasta 65 bilhões. Tá? Ou seja, tem 100 bilhões só de Zona Franca de Manaus e emenda parlamentar. A gente tem gastos, fraudes no BPC, fraudes no Bolsa Família, gastos excessivos com penduricalho e supersalário do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. A gente tem... há uma indexação, e precisa ser mexida, do valor do salário mínimo com o valor do BPC, o que é incorreto, porque quem está trabalhando e tem um aumento de produtividade não pode ser refletido em quem não está trabalhando. Então, corrigindo essas distorções, eu vou economizar 250 bilhões por ano. Com esses 250 bilhões, eu começo a equilibrar as contas públicas. Equilibrando as contas públicas, ou seja, o Estado deixando de gastar tanto, os juros pode baixar. Os juros baixando, eu economizo mais de 300 bilhões, por aí, 50 bi para cada ponto da taxa Selic. Com isso, sobra muito dinheiro para eu cortar imposto, e aí as pessoas, como o dinheiro vai ficar mais barato que os juros baixou, as pessoas vão consumir mais.
E aí eu vou fazer uma série de reformas que a gente chama de reformas microeconômicas. São reformas que deixam a nossa economia mais competitiva. Se você quiser abrir uma empresa, uma pequena fábrica, uma startup, se você quer abrir um comércio, vai ficar mais fácil. Se você quer contratar e demitir, vai ficar mais fácil. E aí a gente começa a competir novamente com Vietnã, com China e com outros países fazendo produtos e serviços de qualidade. Fazendo essas medidas todas, a gente começa a enriquecer. Aí você vai falar, desigualdade regional, Nordeste. Pois bem, o Nordeste tem condição de se desenvolver. O agro dá para chegar no Nordeste e gerar empregos no Nordeste. E eu vou fazer no Nordeste uma coisa que chama Zona Econômica Especial. Nós vamos pegar empresas que hoje estão na China produzindo para os Estados Unidos e para a Europa, produtos industrializados, e eu vou trazer empresas que façam isso, vou colocar no Nordeste sem pagar impostos, e elas vão só exportar, para não destruir o resto de produção que nós temos no Brasil. Exportar para o primeiro mundo, igual a China fez. Vamos trazer essas empresas e vamos começar a industrializar o Nordeste. Vamos levar data center para o Nordeste, fazer energia desenvolvida, isso lá. O Nordeste se desenvolve lá, o que acontece? O governo pode parar de investir tanto no Nordeste e volta a investir aqui no Sul-Sudeste. Tá. Aqui a gente foi esquecido. Só para lembrar aqui, para todo mundo que está assistindo, nós, em São Paulo, pagamos boa parte da conta, mas o dinheiro não volta para cá. São Paulo, em alguma medida, é roubado pelo governo federal. Depois a reforma ficou mesmo. É roubado. E, como é roubado, nós temos que resolver de vez o Nordeste para voltar também a focar na nossa região. O Congresso Nacional, hoje ele é viciado, completamente viciado em emenda. Os deputados federais ligam apenas para emendas. Tá? E hoje nós temos uma alternativa. Eu posso fiscalizar a emenda deles. Se qualquer um fiscalizar as emendas do orçamento secreto, metade do Congresso vai preso. E o Congresso sabe disso. Então o Congresso está morrendo de medo. Inclusive do Lula, que está começando, ele próprio Lula, malandro que é, ele começou a fiscalizar. Eu vou acabar com esse orçamento secreto dessa maneira. E o STF também tem que acabar com esse orçamento secreto. Que aí os deputados perdem essa autonomia em ser só ladrão e voltam a ter que conversar para votar os projetos, como tem que ser numa democracia. O Congresso brasileiro é um Congresso rebelde que gosta de roubar. Então a gente vai ter que botar o Congresso num cabresto. Assim como a gente vai ter que colocar o STF de volta na caixa dele. Eu vou topar compor, eu posso chamar pessoas de outros partidos para compor nosso governo, mas não para roubar e não para lotear, e sim para tocar projeto. Por exemplo, olha, eu vou fazer um Ministério da Cidade ser o Ministério da Desfavelização. Vai mudar de nome, Ministério da Desfavelização. Esse ministério, se algum partido quiser tocar com a gente a desfavelização, para tocar desfavelização, bem-vindo, não para roubar. Eu vou juntar o Ministério da Justiça com as áreas de segurança e nós vamos ter o Ministério da Guerra contra o Crime. Esse Ministério da Guerra contra o Crime, se algum partido quiser participar conosco, será bem-vindo. Então a gente vai compor, mas não compor na roubalheira. E, como recado para todos, eu não vou querer me reeleger. Eu quero ganhar a eleição para não me reeleger. Eu quero fazer essas medidas que eu falei para você, que mudam o Brasil, e vai mudar tanto o Brasil, que eu nem preciso estar lá outro mandato. Mas o seu plano é para longa data. Para sempre. E aí eu vou torcer para eleger o Kim Kataguiri, por exemplo, meu deputado menino brilhante. Pessoas do seu partido isso, que mas têm a mesma mentalidade. Isso, eu não quero ficar preso ali dentro, nessa mentalidade de tipo, correr para se reeleger, porque aí todo mundo vira só populista. Eu quero ser um presidente que vai fazer todas as medidas que vão fazer o Brasil ficar muito sério e entrar para a história como um cara que mudou de vez o Brasil. Olha, se você é um homem e uma mulher jovem, saudável, que está recebendo Bolsa Família, o que eu vou fazer é o seguinte: quando você for no CRAS para pegar o seu cartãozinho e receber o Bolsa Família, eu vou te convidar para uma frente de trabalho. Todos os municípios têm concentração de pessoas no Bolsa Família, nós vamos montar frente de trabalho. Você vai ganhar até um pouco a mais, só que você vai fazer coisas. Vamos fazer frente de trabalho em infraestrutura, alguns de limpeza. Trabalha. Ocupa a tua mente, sai de casa, participe de um trabalho com outras pessoas. Isso é uma coisa boa, vai te fazer bem para sua cabeça e para sua autoestima. E nós vamos fazer frentes de trabalho. Quem fez isso? Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos nos anos 30, chegou a ter 3 milhões de jovens trabalhando nesse modelo. Vamos fazer isso, vamos trazer uma energia de construir, não uma energia de dar. A educação realmente muda, transforma o ambiente, transforma o ser humano, isso sem dúvida alguma. Eu sou a favor disso, ao invés de dar Bolsa Família, o gás, a energia elétrica, realmente ensinar essa pessoa, dar a educação para essa pessoa ter dignidade. Sim, e meios para ela trabalhar. Meios. O Estado hoje, você tem municípios inteiros que não têm trabalho. O Estado faça a frente de trabalho, chama as pessoas que estão recebendo auxílio para trabalhar. Agora, você tem uma mãe que tem 2 filhos, ela tem um problema de saúde, tem diabetes, não consegue andar. Sim. Aí tudo bem. Sim. Não estou falando, sabe, tem e esse benefício é útil para essa pessoa. E eu não acho que os brasileiros... Porque tem que ser humano, tem que ser um governo humano também. Humano. Agora, um homem formado, 25 anos... quer fazer um bico, às vezes, e receber um Bolsa Família, você desculpa. Tem um monte de gente trabalhando de entregador, correndo o risco de ser assaltado, pagando imposto para você ficar encostado. Eu não vou deixar você ficar encostado. Marmanjo e marmanja, com 25, 23, 30 anos de idade, que quer ficar levar a vida na flauta, eu não vou deixar.
Vai ter frente de trabalho, vão ralar e vão gostar. Porque vai trabalhar, o trabalho dignifica. Tem que ser assim. A primeira ação que você faz quando entra? Eu vou decretar estado de defesa no Brasil. O que seria isso? Estado de defesa é o seguinte, para quem está nos assistindo, o estado de defesa ele é um status que você coloca o país, em que eu terei, através das Forças Armadas e do poder de polícia, uma capacidade especial de enfrentar um inimigo interno que o Brasil está passando. Hoje esse inimigo interno é muito claro, chama-se crime organizado. A gente tem 23 milhões de pessoas que moram em regiões dominadas pelo crime organizado. Esse crime organizado impõe sua própria lei. Ele fatura bilhões com droga, com extorsão e com serviços ilegais que ele tem nessas regiões. E esses caras precisam ser destruídos. Então, as polícias e as Forças Armadas, através do comando central do comandante em chefe, que é o presidente da República, vão eliminar esses criminosos ao longo de 1 ano. E nós vamos colocar o Brasil em estado de defesa nas regiões em que o crime organizado domina. Eu vou limpar o Nordeste, eu vou limpar o Rio de Janeiro, eu vou limpar São Paulo do PCC, eu vou limpar o Porto de Santos, Sorocaba. Tem gente do PCC atuando. Aqui em Campinas tem gente do PCC atuando. Vamos limpar o Brasil do crime organizado. E aí, destruindo o Brasil do crime organizado, reduzindo o número de homicídios para números baixíssimos, tornando o Brasil seguro para andar novamente. O Brasil pode respirar e a gente pode cuidar das outras coisas. Especialmente pegar essas pessoas que moram na favela. E você falou uma coisa muito boa, tem que ser um governo humano. Pegar quem mora na favela e falar, agora eu vou transformar sua favela num bairro, agora eu vou levar a educação séria para sua favela, eu vou levar empresas para sua favela, eu vou fazer você ser uma pessoa digna. E a dignidade vem através do respeito que o Estado vai dar a ela. E não da humilhação que ela passa em ser abandonada e ser, no fim, administrada de maneira ilegal pelo crime organizado. Isto é uma política de Estado de verdade. E essa é a primeira coisa. Hoje não é no dia 1 mais, né? A posse é no dia 5 de janeiro. No dia 5, eu não vou nem ficar fazendo muita festa. Estado de defesa, vou pegar o avião, eu vou ir para a cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, depois eu vou para Fortaleza, no Ceará, e vou começar, junto com as Forças Armadas e com as polícias brasileiras... Já tem tudo em mente. Eu vou começar a destruir esses caras lá. Vou sair de lá, eu vou para Bahia, eu vou sair da Bahia, eu vou para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, as forças da polícia aqui de São Paulo vão intervir lá no Porto de Santos, que está tomado pelo PCC, as forças policiais nossas e as forças de fronteira lá no Mato Grosso do Sul vão fechar a rota caipira, que passa a rota de entrada de droga. Nós vamos botar todo o Brasil nessas operações. Se você é um policial que está nos assistindo, o seu sonho vai se realizar. Nós vamos acabar, nós vamos passar rapa nesses caras. E aí a gente passa a respeitar mulher que anda na rua e tem medo de ser assaltada, mulher que tem medo de ser, não posso nem falar, é um crime muito pesado, mas violentada por membros dessas facções que cometem esse tipo de crime. Criança que vai para a escola e tem medo de ser cooptada pelo crime. E a gente vai tornar o Brasil, assim, o Brasil já deixa de ser um país selvagem, como ele é hoje, e passa a ser habitável. Não é nem o país ideal, mas já é habitável. Depois do habitável, agora vamos fazer ele ficar rico. Vamos fazer ele ficar bom, até ele ficar muito bom. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura. Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Restituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Ah, que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Seria o seguinte, crimes comuns, beleza, até 14 anos, a pessoa cometeu o crime comum, a partir de 14 ela vai presa igual um adulto. Agora, se um menino de 11 anos estupra e mata uma senhora de idade, como tem casos que acontecem, ele tem que ser punido igual um adulto. Se ele teve força para cometer aquele crime, ele tem que ser punido igual um adulto. A gente tem uma das propostas mais legais, que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Albuquerque está fazendo em El Salvador. Ele estabeleceu uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter um, uma policlínica vai ter um. Você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo Júlio Balestrin com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Qual a ideia? Criar um prontuário único
que é uma demanda que o SUS todo reclama em todo o país, e você tem a inteligência artificial hoje colocada, e o tal do machine learning, que vai poder antecipar, por exemplo, ó, esse cara tá hipertenso, ele tem histórico de diabetes na família, ele tá obeso, come mal, cara, esse cara vai ter diabetes nos próximos anos. Então vamos mandar um agente de saúde de maneira preventiva na casa dele, para ir conversar, para estabelecer uma dieta, para colocar exercícios físicos, para fazer um acompanhamento, e fazer isso através de um aplicativo, que é um aplicativo geral. El Salvador trouxe esse aplicativo, fez em parceria com o Google, tá tipo, revolucionando. Você consegue, por exemplo, você citou o negócio dos médicos. O médico, às vezes, ele dá um migué, todo mundo sabe. Tem médico que ele trabalha num convênio, tem um consultório e cumpre um horário dentro do Bate SUS. o ponto ali no SUS e vai trabalhar no consultório dele. O horário dele, que pertence ao SUS, vai ficar permanentemente disponível para o SUS. Então, se você é uma pessoa que mora em Guarulhos e não tem um médico para te atender naquele instante, mas você vai no aplicativo, vai ter um médico eventualmente em Caxias do Sul ou em Cuiabá apto a te atender. Ele tem que te atender por teleatendimento na hora. Então você começa a tirar os atendimentos, depois os exames, as filas dos exames, tudo muito, muito mais E rápido. como ele está conectado no sistema, ele não consegue ficar offline. Ele recebe o chamado na hora e ele é obrigado a cumprir. Porque a maior parte das doenças que acabam se tornando doenças crônicas ou que geram gasto ao longo da vida são doenças baseadas em comportamentos ruins, ou obesidade, ou falta de exercício físico, alimentação como um todo ruim, hábitos ruins. Então, se você tem uma política preventiva para uma pessoa que vai criar ou um tipo de doença no coração, ou diabetes, hipertensão e doenças correlatas, imagina você fazer com uma pessoa com 30, 40 anos o trabalho preventivo já, para não desenvolver isso, para o governo não precisar ficar gastando com remédio para diabetes, ou por uma cirurgia que é cara que vai fazer. E aí você vai fazer um trabalho sério para alimentação, e você poder medir isso através do aplicativo, alimentação e exercícios físicos, e aí fazer essa política de retirar impostos em toda a cadeia de academias e também em lugares de treinamento de luta, etc., para que a pessoa que estiver fazendo exercício físico recorrente não pague nenhum imposto nisso aí. E aí, isso mais, também tirar impostos de alimentos saudáveis e ter o acompanhamento, com o agente de saúde acompanhando a pessoa vai economizar, vai melhorar o estilo de vida dela, o SUS vai gastar menos, você vai evitar gastos absurdos com acompanhamento médico ou tratamento médico, que às vezes é caro, para essa pessoa ao longo da vida. Você melhora a qualidade de vida da pessoa no longo prazo, torna ela mais produtiva no longo prazo, e o governo ainda gasta menos. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, entrar com uma política de não incentivo a produtos que são muito industrializados, com muito açúcar, com muito gordura, uma legislação, claro que não como a do cigarro, por exemplo, mas que mostre ali, deixe muito claro o que aquele alimento é capaz de fazer em demérito da sua saúde e também, se possível, um imposto maior em cima desse tipo de alimento. Eu tô nessa. Minha única dúvida é quais seriam os produtos que a gente conseguiria aumentar a oferta que fariam a substituição disso. E por quê? O brasileiro, por exemplo, os americanos que chegaram naquele pico de ficar gordo, eles agora estão cuidando mais da saúde e está aumentando, vamos dizer, os gastos pessoais das pessoas com alimentos mais saudáveis. O americano, ele saiu dessa curva. Sim. Agora é a nossa vez de ficar gordo. Então a gente está comendo alimento vagabundo, industrializado, como se não houvesse E amanhã. hoje salsicha. É o maior exemplo e pra disso. tudo. E assim, os doces brasileiros que antigamente... Eles eram doces e tal, mas eles usavam ingredientes normais. Hoje é tudo umas misturebas de coisa industrializada. A comida típica do brasileiro comum no dia a dia, ela é um lixo. Uma das piores que possa ter. Altamente industrializada. A questão é como dar escala na produção de alimentos saudáveis para que as pessoas comam esses alimentos saudáveis. Essa é a minha grande dúvida. Porque, no geral, se a pessoa vai num restaurante por quilo, por exemplo, ela come bem. O restaurante por quilo no Brasil é muito diversificado, mais do que a média do mundo. Você tem muita hortaliça, verdura, fruta. Mas a pessoa em casa, ela come... Mas você tem um alto custo em cima de um... Tem. Então, como a dúvida nossa é só como você permitir que a pessoa tenha acesso a proteína boa, a alimentos que sejam fáceis de produzir e que estejam baratos para que a pessoa não incorra nesse industrializado. Porque taxar o industrializado, taxar a comida lixo, eu acho que é obrigatório. Porque existe uma correlação direta entre a comida lixo e essa pessoa tá gorda, e essa pessoa ir parar num SUS da vida. Deus nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte pro sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu tô dando sempre, para fazer um F-35, o F-35 é um avião, mas é mais do que um avião, ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai
500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você avisou, acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o mundo, e o primeiro mundo entender o Brasil como um parceiro de primeira ordem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!